Tua palavra nos diz que os segredos de Deus são para aqueles que o temem. E queremos sim, meu Deus, que o Senhor se revele a nós. Queremos que através da pureza do coração, o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã para que possamos aprender mais sobre o reino de Deus, toda a dinâmica reversa dos valores desse mundo, aonde os pequenos são os maiores, aonde aqueles que são maiores são os que servem, onde os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Senhor, nos ensina, nos mostre a Tua verdade do reino de Deus desde já implantado, para que possamos viver uma vida que Te agrade. Espírito Santo de Deus, nos conduza nessa manhã, em nome de Jesus. Graça e paz, amados, estamos reunidos em mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Hoje vamos falar da parábola dos trabalhadores da vinha. Vamos entender o que Jesus quis dizer com muitos serão chamados e poucos escolhidos. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos abordar a questão do judaísmo e do gentilismo. E inseridos estamos nesse reino, um reino que é inverso a toda a lógica e toda a dinâmica desse mundo. As parábolas, elas vêm como uma forma singela que Jesus usou para nos mostrar como funciona o reino de Deus, implantado por Ele em sua vinda. E o seu reino vai durar para sempre. Vivamos desde já essa realidade inversa. Aprendamos essa lógica que valoriza mais o anonimato do que o estrelismo, aonde os filhos de Deus são filhos da luz, e os filhos da luz não precisam de holofote. O Senhor, Ele se agrada daqueles que trabalham no anonimato, dando toda a honra e toda a glória ao seu nome. Vamos ao vídeo e à passagem de hoje. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga
e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas parábolas Jesus dizia a multidões, e algumas delas foram ditas apenas aos seus discípulos. E essa parábola partiu de uma pergunta. Após Jesus se encontrar com um jovem rico, que foi desafiado por Jesus, após dizer que cumpria toda a lei, Jesus disse que ele deixasse tudo o que ele tinha, vendesse o que tinha, desse aos pobres e o seguisse. Naquele momento, o jovem não conseguiu cumprir esse mandamento de Jesus. A gente sempre procura esclarecer aqui na nossa EBD dos equívocos que às vezes acontecem. Tem-se a impressão, através dessa história, de que uma vida pobre, uma vida cheia de privações é alguma coisa que agrade ao Senhor. Na verdade, para que nós agrademos ao Senhor, não é necessário que todos nós vendamos o que temos, demos aos pobres e passamos a seguir Jesus. Aquilo foi um contexto individual em que Jesus, fitando os olhos daquele jovem, percebeu que ele tinha um amor muito grande por seu dinheiro e por suas posses. Então, é um texto bem marcante que mostra que tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar, antes do Senhor, é um tipo de Deus. E Jesus já passou, em algumas passagens ele já disse que busquemos primeiramente o seu reino. E todas essas demais coisas, essas coisas das nossas necessidades seriam supridas. Mas no caso específico desse jovem, ele desafiou quando ele percebeu que o seu amor estava no dinheiro e nas suas posses. Olhando nos seus olhos, ele percebeu. E o jovem amava tanto suas riquezas que foi incapaz de deixá-las para seguir Jesus. E ele, prosseguindo na sua caminhada com os seus discípulos, eles inquiriram: Jesus, mas esse jovem não deixou tudo que tinha, mas nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir. E qual será a nossa recompensa, o nosso galardão? Jesus disse que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, esses discípulos se assentariam no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Visão essa que João teve em Apocalipse, quando viu os 24 anciãos, os 12 da tribo de Jacó e os 12 apóstolos. Algumas pessoas têm alguma curiosidade dizendo que quem seria o 12º apóstolo, uma vez que Judas traiu Jesus e se matou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vemos uma reunião desses apóstolos para eleger o 12º, substituindo Judas, que foi Matias. Então, certamente Matias estará lá com os outros 12, com os outros 11, para julgar as 12 tribos de Israel. E Jesus disse, uma das passagens que amo muito na palavra do Senhor, que quem deixar pai, mãe, irmão, irmã, filhos, terras, por amor do meu nome e por amor do meu reino, receberá ainda nessa vida 100 vezes mais pai, mãe,
filhos, filhas, irmão, irmã, terras e no futuro a vida eterna. Se você observar, principalmente os missionários que se afastam da sua terra natal, deixando atrás ali a sua família e vivem uma vida servindo ao Senhor, muitas vezes o Senhor nos traz pessoas que são como pai, como mãe, como irmãos, filhos e filhas, nessa vida 100 vezes mais. Somos cercados de uma família de amor e no futuro a vida eterna. E Jesus começou a discorrer sobre essa parábola aos seus discípulos que o seguiam naquela caminhada. Falando sobre o trabalhador da vinha, Jesus usou muito esse contexto do dia a dia do povo da Judéia, falando sobre pastores, ovelhas, falando sobre a vinha e a figueira. O vinho é um dos itens principais da mesa do judeu daquela época. Juntamente com o trigo, o azeite, a azeitona e a uva, sempre estava presente e o povo conhecia muito bem como era o cultivo, como era a colheita, como era a fermentação, no caso do vinho, e que no período da colheita necessitava-se contratar pessoas. Jesus exemplificou que o dono da vinha, e ele enfatizou um pai de família, saiu de manhã para contratar trabalhadores para a colheita da uva. Interessante porque em diversos horários, desde a primeira hora da manhã até a quase última hora do dia, antes do pôr do sol, Jesus foi exemplificando que aquele trabalhador contratou em diversos horários trabalhadores, demandas diferentes de trabalho. Houve trabalhadores que foram pela manhã colher a uva, enfrentaram todo o sol desgastante, escaldante, e à medida que eles iam trabalhando, iam chegando mais trabalhadores, até que quase no final do dia chegou a última demanda de trabalhadores que foram contratados ali na praça da cidade. Interessante é que Jesus, ele enfatiza: acaso não me é lícito contratar e pagar os trabalhadores do jeito que eu bem entender? Fica uma reflexão para nós acerca da soberania do Senhor. Uma vez que eu fui contratada pela manhã para trabalhar na vinha, eu não devo me preocupar se o trabalhador do horário final ganharia o mesmo que eu. Uma vez que tem um ditado até que diz que o combinado não sai caro. Vemos que o Senhor enfatiza essa questão dos servos questionarem o Senhor. Temos ali na parábola do filho pródigo, o irmão questionando o pai que estava dando uma festa e matou um cordeiro para aquele filho que foi embora e levou a sua parte e gastou tudo que tinha. E o pai olha para o filho e diz: filho, tudo que eu tenho é seu. Mas não cabe a nós questionarmos o que o dono da vinha, o que o Senhor das nossas vidas abençoa aquele irmão de uma forma que parece maior do que a nossa. Talvez estejamos há muito tempo servindo ao Senhor. O que essa parábola quis dizer é que existe uma demanda de pessoas que trabalham nos hospitais, servindo ao Senhor como missionários, os capelões dos hospitais, vão até os leitos da UTI, e aquele moribundo que está nos seus últimos momentos, quebrantado, enfim,
Entrega a sua vida ao Senhor. Jesus está dizendo que aquele que serve a Ele há mais de 30 anos na igreja, fiel, receberá a mesma salvação daquele que entregou sua vida poucos minutos antes de morrer. Poucos minutos antes da sua volta. Não cabe a nós questionar quem quer que seja acerca de qualquer coisa, como temos o costume de fazer. Existem planos e cargos de salário que equiparam os profissionais acerca da sua capacitação, experiência, anos de estudo, se ele tem uma capacitação maior, se ele tem uma especialização. Então existe no mercado essa equalização, né, de padrões de cargos e salários, até mesmo como referência para as empresas. E é lícito que possamos questionar se alguém que ganha mais ou menos do que outra pessoa tenha a mesma capacidade. Então, é natural questionar por que fulano ganha mais do que eu, por que ciclano, que tem menos tempo de casa ou menos tempo de experiência, não tem a mesma formação, esteja ganhando mais do que eu. É uma coisa corriqueira, é uma coisa comum, né? Temos o hábito de observar muito a vida dos outros e desejar que de alguma forma haja uma espécie de justiça acerca dessa contratação e do pagamento. Jesus usou esse exemplo para nos dizer sobre a sua soberania. Acaso não é lícito para mim pagar o mesmo valor para quem eu contratei por último? Eu sou dono da vinha. No reino de Deus é muito mais fácil caminhar quando olhamos para o Senhor e somos capazes de dizer: Senhor, eu não me importo com o que o Senhor tem, qual o plano que o Senhor tem para a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu colega de trabalho. Eu quero saber daquilo que o Senhor tem para mim. E que nós possamos ser úteis no reino de Deus acerca daquilo que Ele tem para nós. A missão, ela é maior que o missionário. E muitas vezes enfrentaremos injustiça. Mas o reino de Deus, Ele nos dá esse conforto acerca disso. Quando Ele nos mostra que somos todos iguais perante ao Senhor. Interessante que quando Ele termina de falar isso, Ele diz: porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E muitas vezes questionamos o que o Senhor quis dizer exatamente com isso. Quem será os chamados e não serão os escolhidos? Acaso, após o plano da salvação ser concretizado e eu entregar a minha vida para Jesus, existe alguma coisa que eu possa fazer para ser escolhido? Não, amados. O plano da salvação é perfeito. Aquele que entrega sua vida para Jesus, sabendo não ser merecedor dessa graça, terá o seu nome escrito no livro da vida. Existe apenas uma diferença entre os chamados e os escolhidos, porque todos são chamados, mas escolhidos são aqueles que recebem a palavra de Deus, aqueles que recebem a Jesus, aqueles que se quebrantam, se arrependem, se convertem, mudam as suas atitudes e a sua vida diante do Senhor e diante de todos. Os escolhidos serão aqueles que recebem, e algumas parábolas falam sobre essa receptividade do reino de Deus. Existem diversas formas de receber a palavra, como diz a parábola do semeador, por exemplo. A forma com que recebemos a palavra de Deus faz de nós frutíferos ou não.
E eu creio que ninguém poderá chegar diante do Senhor naquele grande dia e dizer que não teve uma oportunidade sequer. Mesmo que em alguns lugares a palavra de Deus ainda não tenha chegado, mesmo que em alguns cantos remotos dessa terra o Evangelho ainda não seja conhecido, o Senhor é soberano, o Senhor é justo. Aqueles que serão chamados são todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor, e os escolhidos são aqueles que recebem. Como é gratificante saber como nosso Deus é bondoso, misericordioso e justo. Sobre a questão dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, Jesus fez referência aos judeus, que foram os primeiros a conhecer a palavra do Senhor. Entre os judeus, os rabinos, existe uma frase que diz que Deus se apresentou ali na criação, quando ele separou ali na Torre de Babel as nações por línguas, ele se apresentou a todas elas, mas os judeus foram os únicos a receber. Eles têm essa fala entre eles. Eles têm essa fala entre eles, que são os únicos que receberam a palavra de Elohim, o Deus Criador. E isso os fez diferentes de todos os povos. Certamente, se você olhar e estudar a história da humanidade, verá que o único povo monoteísta da antiguidade eram os hebreus, os chamados posteriormente judeus. Mas é interessante porque Jesus, ele veio, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho, Jesus andando, se espantou com a fé daquele centurião, que conhecendo a autoridade disse: Jesus, não precisa ir até a minha casa, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas eu conheço a autoridade e eu sei que se o Senhor falar, existe uma cadeia de comando. Assim como eu sou centurião, eu sou comandante de 100, eu sei que se eu der uma ordem, o meu soldado a executa. E Jesus se espantou com a fé daquele centurião. A mulher sírio-fenícia surpreendeu Jesus quando disse: Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada, preciso que o Senhor a cure. E Jesus fala uma fala que também muitas vezes é questionada sobre algumas pessoas, porque ele diz que não é lícito que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Ele fez referência aos filhos de Cão, os descendentes do filho de Noé, que se estabeleceram ali na região da Terra Prometida e que foram expulsos quando Josué entrou. Povos que ficaram ao derredor do povo de Deus e que eram desprezados porque eram tidos como amaldiçoados, filhos de Cão. Então, era sírio-fenícia, descendente daquele povo dos filhos de Cão. Jesus fez referência que não era lícito tirar o pão dos filhos, que eram os judeus, para dar aos cananeus. Mas aquela mulher surpreende Jesus também, quando ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aquilo surpreendeu Jesus. Ele disse que nem em Israel ele viu tamanha fé. Jesus, ele encontrou com esses povos que não eram os judeus e os amou também. E em muitos momentos esses judeus, através dos fariseus, dos escribas, questionavam e duvidavam e zombavam de Jesus. E aquele povo, tido como os não religiosos, os não praticantes da lei, tinham uma fé que surpreendeu Jesus. Até que um dia ele subiu ao monte, que hoje é uma igreja ortodoxa grega, chamada Dominus Flevit,
que significa lágrima do Senhor, Jesus olhou para Jerusalém e disse: quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas você não quis. Deixo a sua casa então desolada, até que você mesmo diga: Baruch Haba B'Shem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Naquele momento, Israel, que havia questionado, negado, blasfemado contra Jesus, estava sendo, de uma certa forma, endurecido. E no capítulo 11 de Romanos, Paulo nos explica, comparando a nação de Israel à oliveira, que é o símbolo, da família que nunca acaba. A árvore da oliveira, ela nunca morre. Então, Paulo, ele compara que nós, os gentios, somos como o espinheiro bravo, e que Deus, ele cortou os ramos da oliveira e enxertou os ramos do espinheiro, que somos nós, não os judeus. Mas que Deus também é poderoso para tirar os galhos enxertados e reenxertar novamente o galho da oliveira. Ele falou que a salvação veio até nós através da queda dos judeus, mas que Deus mesmo endureceu o coração dos judeus para que a salvação chegasse a todos. Coisas tremendas, ocultas, que não podemos sondar. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. E ele endureceu o coração do seu povo, colocou como um véu sobre os seus olhos, para que, não, vendo Jesus, não o vissem, ouvindo Jesus, não o entendessem. Essas parábolas, elas não chegavam aos corações e não chegam aos corações daqueles que não existe quebrantamento, que não existe acesso para que Deus entre. E ele disse: você que é conhecedor disso, você que foi alcançado pela salvação imerecida, a graça, tome cuidado de não te ensoberbecer. Ele disse: não te ensoberba, mas teme, porque Deus é poderoso para tirar o ramo do espinheiro bravo e enxertar novamente o ramo da oliveira. E que, quando ele termina de descrever essa revelação que Deus deu para ele, ele faz um dos poemas mais lindos. Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, para sempre. Amém. Quando Jesus fez referência que os últimos serão os primeiros e que os primeiros serão os últimos, ele dizia acerca dos judeus, que foram os primeiros a conhecer a palavra, a Torá, a lei do Senhor, a seguir o Senhor durante todos os anos, mas que os gentios que chegaram por último seriam os primeiros. E que, se compararmos isso inseridos dentro da parábola de hoje, podemos dizer que somos os trabalhadores que foram contratados no final da tarde. A salvação é para todos, sem diferença, sem distinção. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aprender dessa palavra, pedir que o Senhor nos abra o entendimento, para que possamos seguir a nossa vida de uma forma que agrade ao Senhor. E por último, vamos falar sobre essa razão, essa lógica inversa do reino de Deus. Dizer para você que o Senhor se agrada mais daquela mão que é estendida sem que a outra mão veja. Jesus fez referência ao anonimato
Nós temos que ser luz no mundo. E a luz que brilha em nós é a luz de Jesus. Portanto, crente, cristão de verdade, não busca holofortes. Ele é a luz que ilumina as trevas. Pense bem nisso. Não busquemos reconhecimento. Não busquemos a glória dos homens. Busquemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Se eu quero ser aquele que um dia chegará diante do Senhor e Ele vai dizer: venha, amado do meu Pai, amada do meu Pai, e desfrute da alegria do Senhor. Podemos ver que o maior bem almejado não está nos bens materiais. O Senhor nos garante que andando por Ele, deixando coisas que nos são importantes por Ele, iremos encontrar 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. Então, que cada vez nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. Que cada vez nós possamos ser servos e que busquemos iluminar a escuridão. O reconhecimento virá, mas virá do Senhor, o galardão do céu. Que Deus te abençoe, que tenha um bom domingo. Fique na paz do Senhor Jesus.